Fala galera do meu canal, eu sou a Tamires Rosa e esse é o TamiCast. E hoje nós estamos aqui com convidados, com uma família que eu amo. Seja muito bem-vinda, a cantora Shirley Magno. Olá. Seja muito bem-vinda. Aí eu vou abraçar de novo, gente, que é maravilhoso abraçar ela, é maravilhoso estar com ela. Mas olha, como ela vem, claro que ela vem recheada de surpresa também, e nós não íamos deixar de fora uma pessoa que eu também amo, do fundo do meu coração, Roberto Magno! Aê! Muito obrigado, hein, querida. De nada, gente, ó, o varão dela, vocês não ficam de olho, não. Ó, eles são um casal abençoadíssimo, maravilhosos, que eu amo. Não, fiquem à vontade, pode sentar, pode comer. E olha, gente, pensa em um casal que tem informação para contar. Vocês enchem o meu direct de mensagem querendo saber como funciona a imigração, como funciona tudo, pois está aqui. Trouxe um casal que é especialista em imigração, porque eles migram desde os 23 anos de idade, é isso? Desde 2002 isso, está imigrando. Gente, é muito tempo. Então, hoje, com vocês, a história dessa família. Então, eu vou querer aqui já começar. Na verdade, gente, ela é cantora. E cantora tem que começar aqui no nosso TamiCast o quê? Cantando. Então, vamos de palhinha, gente. Vamos de palhinha? Família, meu bem maior, presente que o Senhor nos deu. Família é o bem mais precioso. Família tem muito valor. Família, servindo a Deus, um presente especial. É a estrutura que agrada a Deus. Gente, música linda! Cantora Shirley Magno, por favor, você que não conhecia ela, vai lá nas redes sociais dela, segue ela, compartilha, vai lá na plataforma dela, deixa o like, se inscreve no canal e ajuda ela aí no engajamento dela, nos ajude também aqui, por favor. Nós estamos aí em busca do mesmo objetivo e olha só, eu espero que a música dela tenha tocado ao seu coração. Família é o bem mais precioso. Então, começando aqui com essa família linda e preciosa, eu vou pedir aí para eles contarem como é que foi o processo migratório desde o início. Eu quero saber assim, ó, detalhadamente, como foi essa jornada para vocês. O princípio não foi aqui em Portugal, né? Não. Gente, eles são viajados, dá licença, né? Eles começaram a migrar em outro país, escuta só. Quer que eu comece? Então, você Nos caminhos. bem, na verdade, nós começamos a imigrar desde o ano 2002. Eu ainda tinha 28 anos de idade e a Shirley tinha 24. Eu lembro que aquela crise que deu no Brasil, né, 2002, eu era jovem ainda, trabalhava em 2 trabalhos e não conseguia pagar as contas. E eu acho que a maioria das pessoas, a princípio, começa a pensar em migrar quando tem uma dificuldade financeira. Sim. Onde mora. Trabalha em 2 trabalhos e não dá conta de pagar nem as contas, a pessoa decide ir para outro país. Então, eu decidi ir primeiramente, eu decidi ir para os Estados Unidos. Foi a primeira vez que eu tentei e eles me negaram o visto. Lá no Rio de Janeiro, no consulado americano. Então, daí eu já pensei, dali eu já saí dali decidido a vir para a Inglaterra, para Londres. Então, imigrei a primeira vez em Londres. Chile ainda ficou no Brasil com o Guilherme, que só tinha o Guilherme, né? Hoje nós temos 3 filhos, mas nós só tínhamos o Guilherme, com 5 anos de idade. Nossa! Exatamente. Então, eu vim primeiro, fiquei 6 meses, se eu não me engano, 6 meses em Londres, sozinho, trabalhando e juntando dinheiro e mandando para ela. Aí quando foi em dezembro, né?
Em dezembro, o Chile foi, eu mandei o dinheiro e ela veio com o Guilherme. Entrou, de boa, não tivemos problemas. E aí comecei a trabalhar num hotel. Eu trabalhava num hotel, mas eu pensei que a vinda deles ia ser melhor do que eu estar sozinho. Mas foi quando eles chegaram que a nossa luta começou. É mesmo? Foi. Quando eles chegaram, a nossa história de Londres eu vou contar aqui, mas ela está misturada com muito choro, muitas lágrimas, muita alegria também. Mas só no final da nossa história de Londres. No meio para frente, Deus abriu grandes portas, mas no início, a caminhada, a gente pensou em desistir várias vezes. É mesmo? Com relação à migração mesmo, assim, passar lá na migração, foi difícil ou não? Como que funciona? É a mesma coisa que vir para cá? Não, para mim foi difícil, porque a pessoa lá da agência fez igual com aquela missionária que veio, aquela primeira sua entrevistada. A psicóloga Pamela. Exatamente. A agência cometeu um erro. A agência colocou 3 pessoas que foram comprar as passagens em um hotel, em um quarto só. E eu não sabia, a gente comprou na mesma agência e eles, para talvez economizar, colocou eu, mais outros 2, que eu não conhecia muito bem, no mesmo nome. E quando a gente foi passar na imigração, eles perguntaram assim, você está vindo sozinho? Eu falei, tô. E aí eles falaram assim, mas esses 2 que vai ficar no mesmo hotel, no mesmo quarto que você conhece? Eu falei, eu não. Aí ele falou assim, foi a agência, eu falei, foi a agência então que cometeu esse erro, mas eles já não acreditaram mais, acharam que a gente estava indo, era para morar lá e tudo, porque a princípio, lá em Londres, só dá para entrar como turista, né? Não dá para entrar igual aqui em Portugal, se você troca depois o visto de turista para visto de trabalho, né? Ah, é? Lá não dá, lá não pode. Então, se eles desconfiar que você vai lá com a intenção de morar, eles já te deportam dali mesmo. Então, foi a hora que eles não me deportaram, mas eles guardaram o meu passaporte e o passaporte dos outros 2 e falou, amanhã vocês voltam aqui para vocês pegarem o passaporte. É sério, mas liberaram vocês? Liberaram a gente para entrar pro hotel. Entramos no hotel, mas sem passaportes. Quando chegamos lá, no outro dia eu ia vir buscar o passaporte. Aí o rapaz da recepção do hotel me disse assim, olha, não volta lá para buscar seu passaporte, que eles já estão te esperando com o avião pronto para te mandar embora para o Brasil. Não acredito. Vai te deportar. O rapaz do hotel já estava lá mais de 10 anos, era um brasileiro até. E aí a gente não voltou, ficamos com medo. Ficamos lá sem o passaporte, mas trabalhando assim, trabalhando sem documentos mesmo, sem nenhum passaporte. Não dava nem provar quem era você. Gente, foi assim? Isso eu nunca tinha. Exatamente. E agora, depois quando o tiro chegou, foi de boa. Depois ela vai contar, mas ela já entrou bem, ganhou vistos e tudo. Depois trocou o visto dela de turista para estudante, que aí já pode fazer nessas trocas. Mas assim, como que você fez depois para tirar o documento? Eu fiquei sem passaporte. Depois eu tive que tirar um lá no consulado brasileiro da Inglaterra, de Londres mesmo. Então tem um meio para depois você conseguir de volta. Exatamente. Você vai no consulado brasileiro de Londres e você vai e tira um outro passaporte temporário. Na época eles davam um passaporte de 2 anos. Entendeu? Exatamente. Entendi. Para você sair do país, você tem que ter o passaporte, né? Entendi. Então foi isso. Isso aí foi... Bendito seja o brasileiro, né? Muito obrigado por ter dado essa dica para ele, que hoje ele está aqui contando essa história maravilhosa. E olha, Tamires, vou te dizer, isso foi só o início da ponta do iceberg do nosso sofrimento que a gente passou lá. Isso aí não foi nada. Essa questão aí do passaporte foi quando ela entrou, eu fui lá buscar ela no aeroporto, que quando ela chegou na casa onde eu estava pagando um quarto para morar, a mulher, a dona da casa, quando viu ela chegar com a criança, ela quis triplicar o valor do quarto que eu pagava. Não acredito. E eu não conseguia pagar, falei, esse valor eu não consigo pagar, porque estava mais do que eu ganhava. Ela pôs por mais do que eu ganhava, então eu falei, não consigo pagar. Ela falou assim, então sai agora do quarto. 10 horas da noite, ela colocou eu, o Chiro e o Guilherme para fora da casa. Vocês saíram? Saímos. Não acredito. Ela com a mala, no dia que ela chegou. Eu não acredito. No dia que ela chegou de viagem. E eu não sabia para onde ir, porque eu não sabia para ir para outro lugar, porque tinha pouco tempo que eu estava lá. O que nós fizemos? Eu peguei minha roupa, coloquei nas minhas costas, peguei a mala dela, saí puxando o Guilherme deitado em cima da mala, só tinha 5 anos. Olha, gente, eu tô assim, você... Quanto tempo você tinha aqui?
Eu tinha, não, Não, aliás, lá, né? Lá eu tinha uns 6 meses. Mas essa senhora, essa pessoa, ela era brasileira ou Era inglesa? brasileira. Brasileira casada com inglês até. Então, o que é que aconteceu? A gente foi para um ônibus, tem que falar o carro, né? E ficamos como giro, ficamos dentro de um giro, vamos dizer assim, descendo para o ponto final, até eu decidir o que eu ia fazer, porque eu estava pedindo a Deus uma luz, sem saber para onde a gente ia. Ela falava assim, para onde a gente vai? Eu falei, eu não sei, vamos entrar no ônibus aqui, pelo menos a gente fica parado num ponto. A gente entrou dentro do ônibus com a mala dela, e Guilherme, e eu com minha trouxa de roupa, que eu nem mala tinha mais, e ficamos assim, no ônibus rodando, girando, e eu tentando descobrir o que eu ia fazer, tentando imaginar o que eu ia fazer. Não tinha dinheiro para pagar um hotel, não tinha dinheiro para fazer nada. Debaixo da ponte eu pensava assim também, não vou ficar. Estava muito frio. E aí foi a hora que me deu uma luz. Foi, tá vendo como é que as coisas? A gente, eu não fazia ideia disso. As pessoas veem a gente hoje, assim, né? Graças a Deus, a vida que a gente leva, mas a gente sabe que o início da nossa imigração foi de muita lágrima, muito choro e muita dificuldade. Meu Deus, isso é a coisa mais absurda que eu já ouvi. Assim, acho que já seria muito cruel ela colocar, se fosse só ela, chegando vocês para fora 10 horas da noite, agora com uma criança de 5 anos. Exatamente. Para mim, ela atingiu o nível da crueldade. Para você ver como é que é. A Inglaterra, como a gente estava até falando antes de começar a gravar, as pessoas aprenderam o hábito de ser frios, de não se importar com a vida do outro. Nem para o bem, nem para o mal. As pessoas não se importam mesmo. Ou você trabalha e paga as suas contas e vive a sua vida, você não vai achar vizinho para te ajudar. Entendeu? E os brasileiros que estão lá acabam, não todos, lógico, toda a exceção, acaba pegando essa mesma linha de friagem do inglês. E aí também fecha as portas. O que acontece? Como que a gente conseguiu se ajudar? Na hora eu lembrei que eu tinha ido em uma igreja, que uma igreja funcionava, acabava o culto, isso foi no sábado que você chegou. E nesse dia de sábado, eu lembro que os jovens ficavam até meia-noite, 1 hora da manhã, fazendo um convívio depois do culto, lá nessa igreja. Era uma comunidade batista, só que pentecostal. E aí, eu falei assim, Xeri, peraí, lembrei, tem uns jovens que ficam abertos na igreja ali até 1 hora, e era mais ou menos já umas 11 horas, a gente rodando na noite de carro, sem saber o que fazer. Aí paramos no ponto dessa igreja e fomos. Chegamos lá, os jovens ainda estavam fazendo festa, e eu cheguei e chamei o líder dos jovens, chamava Rogério. Eu falei, Rogério, olha, cara, minha esposa chegou hoje, meu filho, e eu não tenho para onde ir, não tenho onde dormir hoje. Falei com ele. E ele foi falou assim, olha, eu também não tenho lugar nenhum para você dormir, mas fala o seguinte, tem um quarto que eu alugo que já dorme 6 rapazes lá. Você não se incomoda de dormir lá no quarto com 6 rapazes? Eu falei, não me incomodo não. Não fico não dormindo na rua. Aí ele falou, então tá bom. Ele teve que tirar 2 rapazes de um beliche e deu um beliche para mim. Porque era vários beliches, era um quarto grande e tinha vários beliches. 2 rapazes, 2 rapazes, 2 rapazes. Então ele desocupou um beliche, botou os 2 rapazes em um lugar e colocou eu e Chile e Guilherme no beliche, na parte de baixo, na cama de solteiro, nós 3. Belichinho de solteiro na parte de baixo. Como assim? E aí ficamos lá, nesse quarto. Deus foi abençoando que a gente tirou a privacidade dos rapazes. Mas vocês ficaram lá há quanto tempo? Ficamos lá nesse quarto, acho que um mês ou 2. Jura! Um mês ou 2. Os rapazes. Aí a gente percebeu que eles estavam reclamando com o Rogério, que administrava essa casa. Ele falou assim, olha, não dá para aquele casal estar lá, que a gente gosta de nossos filmes, né? E tal. Tem uma criança lá, e eles gostavam de assistir os filmes, né? Que criança não podia ver. E a gente era um casal, podia estar atrapalhando eles. E a gente também, né? Nossa privacidade acabou. Sim, esses 2 meses não tinha privacidade. Sim. E aí eu fui e falei com ele um dia, falei, Rogério, quanto que é se você me colocar num quarto? Tinha 2 rapazes solteiros em um quarto sozinho. E os rapazes podiam vir, que era solteiro, né? Sim, trocavam com nós. Você não podia ver se eles trocavam, a gente até paga uma diferença. Aí ele foi e falou com os rapazes, o rapaz estava vendo que eles estavam sofrendo, né? E foi e falou assim, tá bom, a gente troca, deixa o casal vir cá pro quarto. Aí a gente foi para um quarto no meio da casa,
E os dois Então, pera, era é uma casa com com vários quartos. Vários quartos. Ele alugava os quartos dentro da casa. Não Quarto grande acredito, tinha lá muita gente. sério? Lá na Inglaterra é normal fazer isso. É normal. Você aluga uma casa grande e você coloca várias pessoas diferentes, famílias, nos quartos. Entendeu? É mesmo? Isso é normal. Lá não é igual aqui, que é uma família por casa, uma família por apartamento. Né? Gente, isso eu também não sabia. Foi isso. E aí, quando a gente achou que isso foi a maior dificuldade começa agora. Meu Deus! Gente! Tô até com medo. A maior dificuldade começa agora, porque quando a gente foi para esse quarto custava 115 libras o aluguel dele por semana. E eu ganhava 125 libras por semana. Então, se eu pagava 115, me sobrava 10 libras para comer por semana. Então, foi a hora que a gente tinha que se virar com 10 libras por semana para a nossa alimentação. Um filho, eu e ela. Então, 3 pessoas tinham que se virar com 10 libras por semana. Quer dizer, 40 libras por mês. O nosso mês da nossa comida tinha que ser 40 libras, não podia ser mais que isso. Você está entendendo? E 40 libras Não, 40 libras seria 45 euros. O que é 45 euros? Dá para você passar um mês? Você está entendendo? É mais ou menos isso aí, é o mesmo grau de dificuldade aqui. Dava para comprar enlatados. A gente comprava muito atum, em latinha de feijão e essas coisinhas baratas da marca do próprio mercado. Era o que a gente comprava com aqueles 10 euros, aqueles 10 libras, né? Que seria. Então, assim, foi muito regrado, muito pouca coisa. Tinha que contar as porções de feijão, de coisa para dividir. Uma latinha de atum tinha que dar para nós 3 sempre por refeição. Não podia ser uma para cada, tinha que ser pelo menos uma para 3. E mesmo Meu Deus! tinha muita regra. Então, assim, isso durou 1 ano também. É sim. 1 ano nessa regra. Essa aqui chorava dia e noite. Eu não aguentava, eu não conseguia dormir, porque eu acordava de madrugada, eu estava vendo soluço. Olhava ela com o travesseiro tudo molhado em lágrimas, não conseguia dormir por causa disso. Porque eu falava assim, eu lá no Brasil, aí eu comecei a lembrar lá daquele jovem, né? Eu lá na casa do meu pai tinha mudança de pão e eu já estou aqui, né? Sofrendo. Nossa, assim, verdade. Então, assim, por várias vezes eu pensei em falar para ela assim, ó, vai, volta para o Brasil, eu acho que lá eu tenho condições de te sustentar mais. E aí a minha tia soube lá nos Estados Unidos que a gente estava passando toda essa dificuldade. A minha tia foi e falou assim, nem se a gente quisesse ir embora, não tinha, porque não tinha dinheiro para comprar passagem. Aí a minha tia falou, Beto, eu vou mandar o dinheiro da passagem da Shirley para ela ir com o Guilherme, porque se vocês ficarem aí do jeito que estavam, vocês vão acabar morrendo. Porque quando falta comida, começa a faltar em você autoestima, sabe? Começa a faltar em você aquela capacidade de homem ser o supridor, o provedor da sua casa. E a mulher, não sei se porque Deus fez assim, mas a mulher, quando falta o alimento na casa, ela olha, abre as prateleiras e vê tudo vazio, ela se sente incomodada. Ela já fica assim, ai, tá faltando isso, tá faltando aquilo, já fica meio sem chão, sabe? Então eu sei que isso é natural nosso. Quando falta o alimento, a gente fala assim, não, falta o alimento, falta tudo. Né? Então foi triste o nosso início. Não, e com criança? Foi, com criança. E aí um dia, aquele episódio que eu te contei do Guilherme, tinha como a casa tinha muita gente que morava, então o pessoal que já estava lá mais tempo, tinha uns mineiros que faziam churrasco todo final de semana. E a gente já estava temporada sem comer carne, né? Porque não tinha dinheiro, era só atum e ovo. Era só atum e ovo, e eu dava graças a Deus que ainda tinha esse atum e ovo. Né? Mas como que era? Vocês partilhavam da mesma cozinha e iam comer no quarto? Sim, era assim. Ninguém tinha alçado uma mesa central para todos comer. Você fazia então nem quem morava com vocês não sabia da dificuldade que vocês passavam? Provavelmente não, porque eu não falava. Eu não falava para ninguém. A gente passava tudo caladinho. E aí, mas só que eu mandava o Guilherme, mandava o espião, né? Falei, Guilherme, vai lá, que o pessoal tá fazendo churrasco, bobo. Quem sabe eles não te dão um pedacinho de carne. Ele com meses que não comia carne. Aí, estava assando aquelas picanhas cheirosas que vinha lá no quarto. Isso dentro da casa? Mas só que a casa tinha tipo um quintalzinho do lado de fora,
onde eles faziam churrasco lá fora. Só que o cheiro vinha pela porta dentro, entrava dentro do nosso quarto. Ai, sim, morando na mesma casa. Aí Guilherme ficava na porta lá, com aquela barriga grande, assim, esticada assim. Ele era novinho, né? Magrelinho. Aí ele ficava cheiro, só sentindo o cheiro. Rapaz, as pessoas comiam carne até acabar, guardava a tábua, pegava a carne que sobrava, botava numa vasilha, botava na geladeira, fechava e mandava o Guilherme embora, vir pro quarto. Vai pro seu quarto, né? O quê? E aí ele chegava chorando lá, pai, ninguém me deu nada, ninguém me deu um pedaço de carne. Eu ficava por dentro, sabe, chorando por dentro, porque... Com 5 anos? 5 anos. Gente, que absurdo. Não dava. Tô falando, as pessoas aprendem a ficar frio. Como assim? Meu Deus, eu imagino que situação, porque Então, isso, eu acho que a gente passa por tudo, mas quando se trata dos nossos filhos, esse é mais o motivo do meu choro, né? Esse ano que a gente passou. E a gente pode suportar tudo, mas a dor de um filho é muito difícil da gente suportar, né? Quando atinge os nossos filhos, a gente se sensibiliza. Acaba com a nossa estrutura. Exatamente. Meu Deus, como assim, gente? Foi. E isso porque eu tava achando a mulher que colocou pra vocês pra fora que era cruel. Foi. Então. Gente, ai, meu Deus. Meu Deus. Mesmo, olha, eu toda vez que eu lembro dessa parte do Guilherme, quando eu vou pregar ali na igreja, aí eu lembro dessa parte, meus olhos também enchem de lágrimas. Ai, nossa, Deus, também. Ah, não. Porque os filhos da frente é tudo. E aí quando eu via essa... sabe, é por isso que eu acho que eu quando Deus começou a me dar condições, eu fazia questão de fazer churrasco lá em casa e chamar a igreja toda. Sabe? Eu fiquei um homem tão generoso que eu queria mostrar para aquele pessoal da Inglaterra que é possível você estar lá e não pegar a frieza daquele povo. Sabe? E ser diferente. E ser diferente. A nossa essência tem que permanecer a mesma. A gente, no Brasil, a gente tinha tudo, né? A gente nunca para nós faltou pão, né? Mas quando a gente sentiu na pele, né, essas condições que a gente passou, a gente quis ser melhor do que a gente era até antes, né? Claro. Porque Deus ele fez, né, a gente passar esse processo para que a gente valorizasse lá na frente, né, e desse valor a mais pessoas que estavam ao nosso redor também. Nossa, porque depois também que a gente estava lá, a gente começou a receber pessoas também na nossa casa, né? Isso bem depois. Esse processo demorou 1 ano, como eu te falei, de 1 ano de muita luta, e todo mês eu orava para Deus, falava assim para Deus assim, Senhor, por que a gente está passando por tanta dificuldade? Por que, Senhor? Por que? A gente fala assim, orando e perguntando a Deus, sabe? E Deus calado, 1 ano calado. 1 ano. E aí foi a hora foi Deus calado. Não, Deus foi em silêncio. E a gente ali, aí teve uma hora que quando a minha tia falou que ia mandar a passagem, isso que é bonito, que você vai ouvir agora, a declaração de amor dessa aqui. Eu falei para ela assim, filha, você vai para o Brasil, minha tia vai mandar a passagem, não precisa se preocupar que, sabe, a gente lutou tanto para estar junto e ter que se afastar por causa das condições que não dava para ficar. Decisões muito difíceis, né, de se tomar. Mas ela é mais forte do que eu. Porque quando eu falei para ela, você vai para o Brasil com o Guilherme, porque lá tem sua mãe, tem seu pai, e eu posso estar mandando um pouquinho de dinheiro para te sustentar. Ela falou assim, não me peça para eu deixar sair de perto de você. Aonde você for, irei eu. Onde você passar a noite, passarei eu. E nada vai me fazer separar de ti, a não ser a morte. Entendeu? Quando ela falou isso, eu falei para minha tia, esquece. Ela não precisa mandar dinheiro de passagem, nada. Meu Deus, que coisa mais linda. Quantos anos de casados? Vai fazer agora sábado 30 anos. 30 anos. E isso vocês tinham quantos anos? Nessa época? Eu tive uns 10, 12 anos. Exatamente. O tempo que eu e o Mike tem. Exatamente. Olha só. Meu Deus, que coisa mais linda. Quando ela falou isso, aí eu falei assim, tá disposto então a gente sofrer junto, sem saber quanto que Deus vai mudar a história? Ela falou, vamos passar. 3 caroços de feijão que a gente vai comer por dia, a gente come 3 caroços de feijão.
É 2 pedacinhos de atum que a gente vai comer hoje, a gente come 2 pedacinhos de atum. Mas até Deus mudar a nossa história, eu não vou largar o pé de ti. Exatamente. Entendeu? E a minha oração a Deus, assim, nesses momentos, né, difíceis, foi que Deus me desse força, confiança, fé e coragem. Eu pedi 4 coisas a Deus: força, fé, confiança e coragem, para me passar pelo processo. Que não era fácil. Que não Olha, foi gente, fácil. eu nem passei e eu já estava aqui me desabando, imagina eu passando. Meu Deus, com certeza não foi fácil. Mas assim, lá em Londres, funciona da mesma forma a questão de quem tem criança? Porque Sim. imagino que você também não podia trabalhar por conta do Gui. Porque, gente, imigrar com criança, não tô aqui falando pra vocês, tô falando mal, pelo amor de Deus, mas eu tô dizendo, é difícil. Foi Porque bem o sofrimento maior que eles estão contando aqui é em prol do filho. Quando a gente tem filho, nosso sofrimento ele não chega nem perto ao sofrimento de quando a gente tem uma criança envolvida, né? Exato. Primeira barreira que também nós passamos, assim, a segunda barreira, né? A primeira foi da nossa estadia. E a segunda barreira foi a língua. Ai, Eu não sabia falar um A em inglês, nada, nada em inglês. Mas Deus colocou anjos, né? Foi. Para nos ajudar a levar o Guilherme para a Isso. escola, a conversar com os diretores. Esse Rogério, por eles ter ajudado a gente começou a ir lá na igreja deles. Aí tinha lá um rapaz chamado Ed, que era o Ed, ele era uma espécie de líder dos jovens, né? Ele era mais da parte de esporte, que era um ministério grande, né? Não era um ministério muito pequeno. Então ele tinha por departamentos, liderança por departamento. Então tinha o departamento do líder só do esporte, que era o Ed. Então esse Ed, ele gostou da gente tanto que ele falou assim: eu vou ajudar você a achar a escola para o seu filho e para sua mulher. Vou andar com ela por aí para a gente achar a escola. Porque as escolas não aceitavam o Guilherme, devido a gente chegar fora de época, a gente não falava inglês, não sabia fazer para matricular as crianças, para matricular o Guilherme. Então, aí o Ed foi com o Chile e o Guilherme, que ele já falava inglês, e ele já era legalizado no país. Então, e lá a criança não pode ficar fora da escola, igual aqui. Ah, tá. Então, ele usou a lei a favor da Chile. Ele chegou na escola que tinha dito... Foi literalmente anjos, exatamente, né? A escola que tinha dito não, ele levou o Guilherme lá e colocou lá dentro da frente do diretor e falou assim: ele não pode ser matriculado aqui? Ela, não sei o que, deu um monte de desculpa. Ele falou assim: então tá, eu vou andar com ele na rua, se a polícia me parar e falar por que esse menino não está na escola, eu vou falar que você não aceitou ele aqui na escola. Posso falar isso? Me dá o nome da senhora Jair. Aí ela, não, então faz o seguinte, faz aqui a matrícula. Você tá entendendo? Ele era bem assim, ele era desse jeito. A mãe precisa trabalhar, o pai precisa trabalhar, a criança não pode ficar sem estudar, e vocês têm que fazer alguma coisa para essa criança estudar. Ela falava que não tinha vaga. Não tinha vaga. Mas logo arranjou a vaga, né? Quando ele botou ele trabalhar. Isso, aí quando ele falou assim, ela logo deu um jeitinho. E Guilherme começou a estudar já na outra semana. O Ed. Ed, parabéns pra você também, Ed. Deus Obrigada. abençoe. Ele é pastor Ed. Pastor Ed, olha, tá convidado, vem aqui pra Portugal. Vem no meu canal. Isso aí. Gente, parabéns, que legal. Gente. Foi um anjo. Mas a parte da dificuldade ainda continuava. A gente não tinha, ele só tinha um trabalho, ela não trabalhava. Estava em busca de escola ainda. Escola com o Guilherme, né? Não falava língua, não falava língua. Lá estão formando idioma também. E eu tinha medo de ir até no ponto do ônibus, né? No carro, fala aqui em Portugal. Tinha medo de ir no ponto de ônibus, porque eu tinha medo de alguém falar comigo e eu não saber responder. Isso me trouxe um trauma. Eu fiquei assim, retraída demais. Muito retraída. E aí fiquei assim, né? Eu falei assim, eu tenho que fazer alguma coisa. E depois, com o passar do tempo, eu comecei a estudar. Sim, isso aí já bem depois. Isso foi bem depois. Depois que Deus fez a mudança toda. Tá. Mas nesse um ano ainda... Nesse ano foi prova. Só vou te falar como Deus mudou, e ela já conta a história da parte já como Deus começou a mudar. Mas antes,
Comer uma coisinha? Pega uma coisinha. Uma aguinha? Que a galera tá fitness. Aqui, gente, ó, a Quinta de São Paulo. Vou aproveitar aqui para fazer o merchan de São Paulo. Muito obrigada por essa mesa linda, maravilhosa. Meus primeiros apoiadores. Olha, sem vocês nada disso poderia estar acontecendo, né? Com certeza aí Deus está usando a vida de vocês para poder nos abençoar, né? Porque acaba que todo mundo ganha com isso, porque, gente, ó, come pro pessoal de casa bem que é de verdade. Ó, gente, uma delícia de São Paulo. Muito obrigada mesmo. E a gente vai estar aqui, vai comer um pouquinho. Produção, coloca aí as redes sociais aí de São Paulo. Gente, quem estiver assistindo esse vídeo, por favor, vai lá, segue de São Paulo. Aproveita para conhecer um pouquinho da página deles. Compartilha, nos ajude aí nesse engajamento. Muito obrigada, viu, pela sua audiência. Agora vamos continuar ouvindo a história do Beto, que está muito interessante. Então, no meio dessa luta, todo caos, toda luta, sempre tem uma luz no fim do túnel. Sim. Né? Nenhuma luta é para sempre. Não. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Verdade. Né? Então, eu me lembro que tudo começou a partir de um sonho. A gente começou a ir numa igreja, né? Isso. A gente começou a ir numa igreja. Mas vocês já eram evangélicos ou não? Já. Nós éramos da Batista. Lá no Brasil. No Brasil. E aí, quando a gente estava procurando uma igreja batista também na Inglaterra. E aí a gente passou na igreja e falei, eu vi uma igreja ali batista. Aí ela falou, vê lá dizendo direitinho qual é o dia dos cultos que a gente vai vir lá. Aí eu olhei os cultos, o dia dos cultos, aí fomos. Cheguei lá, a igreja não era igreja batista, igual no Brasil. É uma igreja batista pentecostal, muito avivada. Bem... É mais avivada do que a Assembleia de Deus ainda. É mesmo? Era uma igreja batista, chamada Batista El Shaddai. Shalom, Shalom, Batista Shalom. Diferentaça. Menina. Aí chegamos lá e fomos ficar. A gente estava com tanta vontade de cultuar, ficamos lá. E lá tinha um irmão que chamava Adelar. E esse Adelar trabalhava nas obras. E eu tive um sonho com esse Adelar. Mas você, desculpa, só te interromper só um pouquinho. Quando vocês moravam nesse quartinho que você ganhava 125 libras, você trabalhava nas obras ou era outro serviço? Trabalhava lá no hotel. Eu era Washna, que é lavador de prato. Trabalhava na Copa lavando de prato. Eles falam DJ, né? Os meninos. É mesmo? Lavador de prato. Então eu trabalhava lavando prato no hotel de 7 da manhã a 11 da noite para ganhar esse salário. Para ganhar o quê? 7 da manhã. Das 7 da manhã às 7 da noite para ganhar os 125. 7 a 11 da noite. 7 da manhã a 11 da noite. Eu trabalhava 2 turnos para ganhar esse valor. Se eu trabalhasse um só, não dava para pagar nem o quarto. Você tá de brincadeira? Para ganhar os 125 que ficava sobrando. Quem trabalha em hotel ou Shinap, você não ganha dinheiro. Você tem que trabalhar em 2, 3 trabalhos. Como assim? Não é que o pessoal fala, é muito mito. Fala, Inglaterra paga bem. Não, paga bem se você trabalhar muitas horas. Mesmo assim, eu trabalhava muitas horas, mas no caso o ramo não era muito lucrativo. Quem ganha bem, talvez, na Inglaterra é quem trabalha nas obras, mas os outros trabalhos não pagam tão bem. Sim. Entendeu? Ai, agora me conta dele. Adelar? Esse Adelar, ele trabalhava nas obras. E aí, eu queria migrar para as obras, porque eu sabia que as obras pagavam melhor. Todo lugar, né? Exatamente. Eu acho que é o trabalho mais pesado, assim, né? Exatamente. Aí o que acontece? Depois eu quero falar também para o pessoal que está assistindo, o pessoal do seu canal, se prevenir melhor antes de sair para emigrar num país que fala outra língua. Portugal, ainda tudo, mesmo assim, tem que prevenir bastante para Portugal, muito, né? Em questão de dinheiro, trazer dinheiro mesmo para pagar suas contas por um período. Porque aqui agora os senhorios estão pedindo muito calção, né? 3, 4 calção. É muito dinheiro. Frente, é muito dinheiro. Lá não é diferente. Lá já é assim já há muitos anos. Eu lembro que o Adelar, eu tive um sonho, e no sonho Deus falou assim, ó, Deus me mostrava eu trabalhando nas obras e Deus mandava eu falar com o Adelar. Você vai procurar o Adelar da sua igreja e vai mandar ele perguntar ao patrão dele se tem trabalho. Se tem vaga. Olha, ela lembra, hein? Mulher lembra dos detalhes. Sabia que a mulher tem mais memória do que o homem? Eu acredito. Olha, meu HD tá meio ruim ultimamente, mas ó, tem coisa. Tem mais memória. E a gente lembra como se fosse ontem, né?
É uma coisa assim. Exatamente. Sabe por que a mulher tem mais memória? Por quê? Olhando para a Bíblia, a luz da Bíblia. Quando Jesus, quando Jesus foi colocado no sepulcro, quem foi que veio primeiro para ver Jesus no túmulo? Foi as mulheres. Sim. Por quê? As mulheres lembraram que Jesus disse que no terceiro dia ele ia ressuscitar. Então elas já vieram para conferir se o túmulo estava aberto mesmo. Entendeu? Elas não vieram para ver Jesus morto. Já vieram para confirmar. Então quando ela viu o túmulo aberto ali, vazio, ela já foi uma lembrança. E os discípulos não lembraram disso. Ficaram assim, Jesus morreu. Tomé, só acredito mesmo. Os dois no caminho de Emaús. Então esse Adelar, eu fui e falei com ele. No outro dia eu fui na igreja e falei, Adelar, Deus me mostra, eu trabalhando lá na obra que você trabalha, e Deus mandou você perguntar ao seu patrão se tem vaga. Ele falou assim, Roberto, eu vou perguntar, mas eu não quero te desanimar não. Mas a obra está acabando e o patrão está mandando todo mundo embora. Eu acho que até eu vou ser mandado embora semana que vem, porque as obras acabaram. Ele tentou jogar um balde de água fria no meu sonho, na minha esperança. Mas eu senti que foi tão de Deus aquele sonho que eu falei assim, Adelar, tudo bem, pode até estar acontecendo, mas Deus foi tão claro comigo para procurar você, para você perguntar ao seu patrão. Ele falou assim, Roberto, eu vou até perguntar, porque eu não quero depois pagar preço com Deus. Se Deus falou que eu queria falar e eu não falar, talvez Deus pode cobrar de mim. Claro. Então eu vou falar, mas já estou te dando a resposta, não tem vaga. Aí ele foi lá e falou com o patrão. O patrão era muçulmano, árabe, do Iraque, iraquiano, foi soldado de Saddam Hussein na época e estava lá. Ele é todo cortado, porque ele desertou, né? Se desertou para vir para a Inglaterra, então quase que mataram ele, cortaram ele todinho. É mesmo? Eles estriparam ele todinho, ele é todo cheio de ferro no corpo todo, porque eles quase que mataram ele. Esse iraquiano, porque ele foi desertor do exército de Saddam. É mesmo? Foi. Matou toda a família dele e ele conseguiu sair vivo ainda para vir para a Inglaterra. Escapou. Ele tem uma história também muito, muito pesada, macabra mesmo, quando ele fala. Mas continua muçulmano. E a língua dele é qual? Ele fala árabe, né? O iraquiano fala árabe de nascença. E lá ele estava falando inglês. Estava aprendendo inglês. Inglês, eu não sabia falar inglês. Então, quando ele falou com o patrão dele falou assim, olha, ele sabe falar inglês? Ô patrão, o meu irmão lá da igreja disse que Deus apareceu para ele no sonho e falou que era para perguntar ao senhor se tinha vaga. Eu falei para ele que o senhor não tinha, que o senhor está mandando embora, que acabou as obras. Aí ele falou assim, Allah deu um sonho para ele, perguntando se eu tenho vaga. Ele falou assim, Allah, porque a gente entende que o Allah que eles querem é o mesmo Deus nosso. Né? Ele falou assim, Allah deu um sonho para ele. Ele falou assim, se Allah falar para ele que eu tenho vaga, quem sou eu para falar que não tem vaga? Entendeu? Porque eles são muito tementes a Deus, né? Os árabes. Aí ele, se Allah disse para ele que eu ter vaga, quem sou eu para ir contra Allah? Não, fala para ele vir amanhã fazer uma entrevista. Só que ele só tem que saber 3 requisitos. Falei, qual que é? Ele tem que saber pintar, ele tem que saber falar inglês e ele tem que começar no mesmo dia. Aí ele falou assim, irmão Roberto, não sei o que aconteceu, mas ele falou que tem vaga, que o senhor pode ir. Eu não sei, está acabando a obra. O último apartamento a gente vai fazer agora. Aí ele falou assim, só que ele perguntou se eu sabia pintar. O senhor sabe pintar? Aí eu lembrei que eu tinha pintado na casa da minha avó, caí a casa da minha avó. Antes de vir, eu tinha dado uma caiada na casa da minha avó. Aí eu falei, eu sei pintar. Ele falou assim, o irmão sabe falar inglês? Eu falei, um yes e no, dá para falar. Information. Aí ele falou assim, então, irmão, vai lá amanhã fazer entrevista. Eu fui, não sabia que era para começar naquele dia. Eu achava que era só uma entrevista. Ele só deu os 2 requisitos, não deu terceiro. E aí eu fui. Aí eu fui com roupa que eu vim do aeroporto, do Brasil. Esse sapato marrom, né, que é o castanho que a gente fala aqui, calça de tergal social, camisa social, parecia que eu ia pro culto pregar até. É mesmo? Para fazer entrevista, né? Que a gente quer fazer uma boa impressão. Bem escovadinho, bem fechadinho. O que foi? Cheguei lá e ele já olhou assim pra mim, e ele todo sujo de massa, todo o patrão tava pegando pesado também. Aí ele falou assim, e o Roberto? Eu falei, yes. Aí ele, Roberto? Eu sabia falar yes? Eu falei, yes. Aí ele falou assim,
Alá? Falou assim, Alá deu sonho para você? Falou já o amigo traduzindo, né? Alá deu sonho para você? Aí eu falei, sim. Aí ele falou assim, ok. Yes. Eu falei, yes. Aí chegou e falou assim, Roberto, do you speak English? Eu falei, yes. Sabia? Porque eu sabia que o do speak English, eu já estava mais habituado, porque como eu trabalhei no hotel primeiro, não ganhava dinheiro, mas tinha muito marroquino, falava inglês marroquino, meu ouvido já estava mais apurado, então eu entendia, mas não sabia falar. Sim. Entendia muita coisa, mas não entendia falar. Olha. Foi. É degrau. Por isso que eu falo, cada coisa que passa na nossa vida é um degrau. Que a gente, amanhã Deus vai usar aquele degrauzinho que você aprendeu aqui, aquela base para você usar lá na frente. Exatamente. E então, eu não entendia que eu estava ganhando tão pouco, mas estava aprendendo um pouco o idioma, porque lá eu ia ter entrevista com o inglês. E ele falou assim, you speak English? Eu falei, yes. Aí depois ele falou assim, do you paint? Mas ele fez assim, you paint. Eu sabia que era pintura, que estava fazendo do jeito de um pincel. Aí eu falei, yes. Aí ele falou assim, can you start today? Aí eu lembrei do start, tudo que é start é começo, né? É. Aí eu falei, acho que ele tá querendo que eu comece hoje. Eu, yes, com aquela roupa. Aí ele, oi irmão, você entendeu o que você falou? Eu falei, o que? Eu falei, sim, yes. Pois é, o senhor pode começar agora, mas olha a sua roupa. Eu falei, foi que eu começo hoje? Ele falou, foi. Aí ele falou assim, então, eu falei, então me presta uma roupa suja, você não tem uma roupa suja aí, não? Ele falou, não tem uma roupa, um par de roupa suja ali que eu esqueci de levar semana passada para lavar, veste ela. Aí eu fui, tá bom, troquei de roupa, vesti aquela roupa dele mesmo. 3 semanas que eu lavava. Mas fui, menino. Entrei. Tamires, quando eu entrei dentro do apartamento, que já estava acabando. O apartamento já estava na pintura, estava no processo dos acabamentos. Silicones, no chão. Mas um apartamento gigantesco, Tamires. Eu olhei para aquele apartamento assim, para os 4 cantos dele e falei assim, meu Deus, no meu coração, será que algum dia eu vou ter condições de morar num apartamento? Eu estava tão fragilizado, eu achava que essas coisas não eram mais para nós, sabe? Para mim. Eu achava que eu estava predestinado a morar naquele quartinho onde a gente morava, naquela casa, que era um quartinho que não dava nem virar, né, Chico? A cama era o tamanho do quarto. Esse quartinho que a gente foi. Já ouvi essa história, gente. A cama era o tamanho do quarto. Você não é. Aí o que acontece? Essa história, já ouvi alguém que tá passando a mesma coisa. Tá, né? Então, você vê. Aí o que aconteceu? Quando ele falou assim, quando eu falei isso, será que algum dia eu vou conseguir morar em um lugar como esse, Senhor? Quando eu falei isso, no meu coração, aquele árabe muçulmano, ele respondeu o meu pensamento. Eu não falei, eu não expressei voz. Eu só pensei. Aí ele falou assim, do you like the apartment? Você gostou do apartamento? Aí eu falei mais um yes. 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 Quando eu falei o yes, aí ele falou assim, ele olhou para mim no meio do meu olho e falou assim, você vai morar aqui. Desse jeito. Eu tinha acabado de fazer a entrevista. Eu tinha acabado de entrar. Ele não tinha visto nem meu trabalho. Eu só entrei na casa que ia trabalhar. Ele falou assim, você vai morar aqui. Quando ele falou isso, eu já não estava entendendo. Meu cérebro já baralhou tudo. Eu falei, what? Não. Eu falei assim, não, eu não tenho isso. Não, dinheiro. Eles nem entendem o que é dinheiro, né? Aí eu falei, traduz aí o que ele está falando. Eu falei, não estou entendendo nada, irmão. Ele está falando que você vai morar aqui. Eu falei, vou morar, mas como que eu vou pagar? Eu não consigo pagar nem um quarto, vou pagar um apartamento desse tamanho, com 2 quartos, sala gigantesca. 2 quartos, sala. E uma sala. Meu Deus, a sala era tão grande que Guilherme andava de bicicleta dentro da sala. Vocês foram morar lá então? Menina, quando Deus começou a mudar a nossa história, foi de uma vez. Sabe, eu não entendi nada. Ele falou assim, você vai morar aqui. Quando ele falou que eu ia morar ali, aí tudo partiu de um sonho. E 1 ano em silêncio. Deus falou, agora chega, vocês passaram pela prova. Agora eu vou botar vocês. Fez como fez na vida de Jó, sabe? De uma hora para outra mudou a sorte de Jó. Mudou a minha sorte assim de uma hora para outra. E aí eu falei, como? Aí eu estava ainda tentando materializar o milagre que Deus estava fazendo para mim. Porque o nosso erro é tentar dar razão ao milagre, sabe? E o milagre não tem explicação. Não tem, racionalmente você não consegue definir como que é o milagre. Meu Deus. E aí
Eu sentei e falei, não, mano. Aí liguei para ela, no mesmo dia. Filha, a gente vai morar, o patrão falou que a gente vai morar, eu toda assim, a gente vai morar na casa que onde eu vi agora, a casa é linda, Chile, maravilhosa, ninguém morou, né? Vocês os primeiros a morar. A casa estava... E era de quem? Era dele? Era tudo dele, tinha mais de 50 casas. Ele comprava os apartamentos, ele reformava e alugava para todo mundo. Você tá de brincadeira. Menina, aí quando você tá impressionada, né? Nossa, quando eu liguei para ela, eu falei assim, filha, nós vamos morar aqui no apartamento, vamos morar no apartamento. Aí ela falou assim, ô filho, você tem certeza? Eu falei, tem. Filho, você nem sabe. Você nem entende inglês, não tá falando outra coisa, você tá entendendo? Você tá entendendo isso? A autoestima dela estava tão baixa que ela não acreditava que aquilo estava acontecendo. Até eu, então, também não... Olha, Tamires, eu só fui acreditar, porque esse homem falou assim, olha, Roberto, Friday, ele falou, que o meu colega já estava traduzindo, Friday, sexta-feira, apartamentos finish, o apartamento vai terminar toda a reforma. E Friday, eu vou com a minha carrinha, minha van, lá na sua casa, buscar a sua mudança. É o quê? Não. Vou lá buscar a sua mudança. Ele falou isso, aí meu colega traduzindo. Aí eu falei, meu Deus do céu. Eu liguei para ela, filha, o homem falou que sexta-feira vai buscar a nossa mudança. Ela falou, filho, talvez ele tá falando outra coisa, você está entendendo isso. A gente só acreditou no dia, sexta-feira mesmo. Porque eu trabalhei quarta, quinta, sexta. Na sexta-feira, esse homem desde de manhã falou, Roberto, não esquece, à tarde vamos lá buscar a sua mudança. Eu falei, eu acho que é verdade mesmo. Agora a ficha caiu. Eu falei, nós vamos vir morar aqui mesmo. Aí eu falei para ela, filha, é verdade mesmo. Agora não tem jeito. Aí eu sentei com ele e falei assim, mas eu quero saber como que eu vou pagar. Ele, não worry about money. Não se preocupa com dinheiro. Ele falava assim. É mesmo? Toda hora ele falava, don't worry about money. Não se preocupa com dinheiro. E aí eu me entreguei ao Espírito. Falei, Senhor, eu vou nas asas do pássaro aqui, nas asas da águia. E pela fé, né? Sexta-feira, menina, esse homem foi lá buscar a nossa mudança, que era só as malas dela e um trouxa de roupa, né? Não tinha muita coisa, a gente não podia botar nada naquele quarto. A gente não trabalhava como casa creque, guarda coisas para doação, né? Não tinha doação, né? Aí trouxe a nossa mudança. Quando ela chegou, nisso Deus abriu uma porta também para ela trabalhar na casa de família, fazer uma limpeza. Olha como é que Deus já começou. Trabalhou. Eu falei, filha, quando você vir na sexta-feira, já não vem mais para casa velha, já vem para casa nova. Aqui a mudança já está na casa. Ó, o apartamento mobiliadíssimo. Tudo. Micro-ondas, coisa de bater, tostadeira, tudo que você pode achar de cozinha, até televisão, colocou tudo zerado, novo sofá, cama, tudo. Tirava os plásticos assim para usar, tudo. Sabe? Os edredom, tudo. Eu lembro que ele foi comigo. Roberto, vamos lá comprar os edredom e botava para casa. Até então não sabia que era para nós, mas era tudo para nós. Menina. Você que foi lá ajudar a escolher, a carregar eu mandava carregar o carro de coisa para mobiliar o apartamento. Eu não sabia que era. Eu sabia que ele tinha me prometido, mas não sabia que aquilo era. Ele estava fazendo escolher o que eu ia usar. Sabe? Não. Essa história eu tô chocada. Não é possível. Foi, Tamires. Quanto mais eu escuto, melhor ela fica. Tem gente que está passando por dificuldades e acha que não consegue mudar mais. Fala assim, agora é tarde demais para mim. Sabe? Mas é na hora que a gente desiste, que a gente acha que não tem mais jeito. É que Deus, por um segundo, muda completamente a sua história. Foi a nossa perseverança, né? A nossa perseverança de estar lá, de não deixar de ir na casa do Senhor, né? Que a gente continua indo, a gente continua orando. Deus foi mostrando devagar, né? Levou tempo para Deus nos mostrar o caminho, mas... E sabe o que a gente fez para agradecer a Deus? Como a bênção só estava vindo, era só o início de uma grande cachoeira de bênção que Deus ia derramar sobre nós. A partir daí a história muda completamente. A partir daí? A partir daí. Mas você vê, só parênteses, assim, em algo que o Senhor colocou no meu coração. Você vê como a mulher, ela tem um papel muito importante na vida de um homem, né? Digamos que ela tivesse aceitado aquelas passagens para voltar para o Brasil. Nem ele ia viver o propósito. Não, porque eu ia continuar no restaurante, eu
Eu não ia pedir a Deus para mudar a minha história. Eu estava Exatamente, satisfeito. por quê? Porque quando o homem ele tem uma família, ele tem motivação, né? Quando o homem ele é sozinho, é por isso que ela canta, gente, família é meu bem maior. Você vê que coisa mais linda? Tudo isso que vocês estão contando, gente, é mesmo a concretização daquilo que Deus ele é capaz de fazer na vida de alguém. E muitas vezes a gente desacredita mesmo, porque eles estão aqui contando e é como se eu estivesse vivendo assim determinadas situações. Porque chega um momento que a gente vai perdendo a força, a gente acredita, a gente tem fé que Deus vai mudar a história, que Deus vai abrir uma porta, que Deus vai fazer alguma coisa em prol da nossa vida, só que tem dias que a gente fica, né, com a chama ali quase apagando. Achando que Deus não está vendo nada. Achando que Deus não tá vendo. E isso, olha, eu vou falar, gente, eu não sei se você veio de casa, mas eu tô quase dando cambalhota aqui, porque eu falei, Deus, obrigada por isso que eu tava precisando. Eu tava precisando desse choque, assim, dessa vitamina, desse fogo, assim, pra acender a chama dentro de mim também. Como imigrante, recém-chegado, né, porque Deus, ele faz, ele é, e eu acredito, e agora eu tô muito mais, assim, eu tô assim, meio chocada. Eu vou deixar de terminar, gente, porque eu fiquei emocionada. Não, é maravilhoso, é maravilhoso. E aí, para agradecer a Deus, a primeira coisa, eu acho que veio na nossa mente foi fazer um culto e convidar a igreja toda para entrar dentro da nossa casa. Nós trouxemos a igreja toda e conseguimos jogar dentro da nossa casa. Será que a casa é grande? Todos sentados. Eu achei cadeira e fui colocando cadeira e banquinhos. Coloquei todo mundo sentado em volta da casa e deixei mesmo só uma coisa no meio para tipo, assim, ser um altar para a liderança, os pastores que estavam ministrando esse culto de gratidão no meio da sala. Todo mundo sentado? Todo mundo sentado. Eu consegui sentar todo mundo. Os que não tinham cadeira sentavam no chão, mas foi a igreja toda ali em volta do centro da sala para a gente fazer um culto de agradecimento. Gente, sabe? E com banquete. Deus deu condições para a gente fazer banquete para esse povo todo, do nosso dinheiro. É mesmo? Um salário que esse homem deixava eu morar ainda de graça e ainda me dava salário toda semana. Você não pagava? No início, não. No início, ele ficou um monte de tempo sem me cobrar. Porque, olha bem, depois que a gente entrou lá, que eu fui falar assim, olha, agora você tem que me falar. Isso não é de graça, tem um custo, você gastou dinheiro. Eu expliquei a ele, né? Aí ele falou assim, olha, eu vou te falar, fica um tempo, ele viu que eu estava precisando, que eu estava naquela situação de constrangimento, sabe, tristeza, a gente chega muito abatido, né? Exatamente. Aí ele falou assim, olha, primeiro, ganha um pouquinho de dinheiro, tenta ficar mais estabilizado, aí depois de 6 meses eu vou começar a te cobrar um aluguel. E você não vai pagar o aluguel todo, paga só metade do valor. Desse jeito. Aí eu fiquei uns 6 meses sem pagar e depois de 6 meses ele começou a me cobrar metade. Depois passou 1 ano, 2, aí eu já estava bem estabilizado, comecei a pagar o valor total. Nossa, então vocês moraram lá muito tempo. Muito tempo, ficamos lá alguns anos. E assim, mas então você continuou trabalhando com ele então porque o serviço não acabou. Não, eu trabalhei com ele, não foi muito tempo não. Depois que eu aprendi a trabalhar, passou esse período que eu estava com ele me ensinou a trabalhar, tudo que eu sei fazer hoje foi ele que me ensinou. É mesmo? Foi. Ele até falou assim, olha, eu vou te ensinar, que hoje eu vou te colocar asas, quando você tiver asa, você pode voar. Ele falava isso. Ele tinha essas teses, assim, meio parábola, né, de falar. Roberto, todo mundo que trabalha comigo, eu não pago bem, eu sei que eu não pago bem, mas ele pagava mais do dobro do que o hotel já me pagava. Mas para a obra era pouco, porque ele pagava no máximo 50 libras por dia, por pessoa, né? Nossa, 50 por dia? Por dia. Então sua vida literalmente mudou. Triplicou o valor. Nossa. Eu passei só a arrecadar e não gastava tanto, porque o aluguel que é o mais caro lá. Sim. Entendeu? E, meninas, aí comemos carne, fizemos churrasco, tudo que a gente não conseguiu lá. Foi com esse dinheiro que sobrava que eu fiz a festa de agradecimento na casa, que chamamos a igreja. E aí vocês chamaram também aquele pessoal que morava com vocês? Não. Eles foram para o Brasil também. Nós até mantemos uma certa amizade um tempo, né? Ele trabalhava nas obras, mas depois ele foi para o Brasil logo depois. Ele já estava na véspera de ir embora já também. Porque já pensou até para eles que estavam ali comendo churrasco, de repente... Eles também não eram de igreja nenhuma, então era mais difícil a gente se encontrar.
E a casa que a gente veio morar não era tão perto lá da casa que a gente morava antes, né? Ah, Era sim. mais lá, era em outro bairro. E eles mudaram daquela casa Foi, né? também depois. Pois é. Então. Nossa, E aí, gente. menina, esse culto de agradecimento foi uma maravilha. A menina derramou a Coca-Cola na parede nova da casa. Mas isso aí não vou contar, não. Isso aí foi bem, eu já era pintor, eu mesmo limpei. Mas eu falo assim, isso aí foi um divisor de águas. Depois daí, também, isso, que passou esse período da adaptação, desse camarada 6 meses morando de graça. Depois, quando eu comecei a pagar o valor do aluguel, a metade, quando acabou esse período de pagar a metade, Deus começou a mudar. Deus começou a mudar para nós a minha linha de raciocínio. Eu falei, hoje eu sou profissional. Eu já sei fazer tudo. Eu sei fazer canalização, sei fazer eletricidade, sei fazer chão, sei fazer parede, sei fazer carpintaria. Eu sei fazer tudo. Eu aprendi, eu era muito rápido para pegar as coisas. E aí eu fui pedir um aumento a ele. Aí eu falei, patrão, eu queria que me desse um aumento, eu já sei fazer tudo. Aí ele falou assim, Roberto, o seu salário já é o meu teto máximo. Todo mundo aqui que é igual a você, porque talvez sabe até um pouco mais que você, ganha o seu salário. É o limite. É o limite que eu aumento, porque na minha visão, eu ensino vocês a trabalhar. Quando vocês quiserem mais, eu já te dou liberdade para vocês trabalhar para quem vocês quiserem. Nossa, Eu coloco eu bom. coloco asas em vocês. Agora vocês têm possibilidade de voar. Gente, até o patrão foi abençoado, porque geralmente o patrão não quer, né? Ele quer segurar ali a pessoa até, né, o Foi o último. que ele falou. E ele me deixou muita vontade. Então, um dia, eu não saí procurando. Eu só fui andando na rua um dia, igual o Maico. O Maico anda, né, com a roupa de oficina. Eu andava com a roupa de tinta, toda com a calça suja de tinta. Então, eu lembro que uma mulher me viu né, com a calça suja de tinta na rua, e ela disse assim, você é pintor? Eu falei, sou. Aí ele falou assim, então vamos, vai fazer um orçamento lá na minha casa. Fui fazer o orçamento da mulher, deu 3.700 libras a pintura da casa dela, que eu fiz em 12 dias. Eu falei, 3.700 libras em 12 dias? Eu vi que dá para ganhar dinheiro lá fora, trabalhando independente, igual eu trabalho hoje aqui. A partir daí eu nunca mais quis trabalhar, ter patrão. Eu fui querer trabalhar só para mim. Sozinho. E aí, menina, ganhei esse dinheiro e falei para ele assim, olha, eu pedi 15 dias para ele, fiz em 12 e eu falei para ele, olha, patrão, desculpa, mas eu vou continuar morando na sua casa, que a casa era alugada, né, tinha contrato, mas eu não vou voltar a trabalhar mais para o senhor, porque ele me deu 15 dias para eu sair para fazer essa pintura e depois eu podia voltar. Aí ele falou assim, de boa, Roberto, você está certo, vai crescer, vai progredir. Gente, tem outros meninos que chegou agora que eu vou treinar igual eu treinei você. Vai ficar bom igual você e um dia se quiser ir também pode ir. Até pouco tempo meu irmão encontrou com ele lá na Inglaterra e ele falou para mim. Vocês têm família lá? Tem, meu irmão mora lá. Tem muita gente lá. Ele mora lá também. Tem mais de 20 primos e tias e tios, irmãos. Mas tudo que for através de vocês? Eu fui o pioneiro e fui mandando todo mundo. Por isso que eu voltei. Como assim? Foi. Gente, Eu não posso contar nem a história toda, vai te dar 1 hora só de histórias. que legal! Pode ser 3 horas então, gente. Como assim? Olha, veja que o celular não tem espaço. Se o celular tivesse espaço... Exatamente. Olha! Mas é isso. Então, Olha, gente, que top! Foi. E aí eu lembro que a gente, depois disso aí que eu comecei a trabalhar por conta, Deus foi só mudando o nosso patamar assim, financeiro. Fui melhorando, fui ganhando, já não era mais 250 libras por semana. Eu estava ganhando 500, daqui a pouco 1.000 libras por semana. Cheguei a ponto de ganhar 2.400 libras por semana. 2.400, 1.500 libras por semana. A libra é mais cara que o euro? Seria quase, como se fosse quase 3.000 euros por semana eu estava ganhando. Por semana. Sim. Eu cresci tanto lá porque eu comecei, eu criei em mim uma mentalidade de patrão. Então eu comecei a agrupar pessoas para trabalhar comigo. Eu pegava já uma obra inteira de uma casa, eu achava um carpinteiro, um pedreiro, um eletricista e tal, e eu só gerenciava a obra. Então eu falava, você vai fazer isso, você vai fazer isso, e rapidinho a gente terminava a obra. Mas aí você colocava a mão na massa ainda ou não? Se a partir daí você colocava também, mas só na parte de elétricas e canalização. Não fazia muito mais paredes, essas coisas que eu fazia antes.
Eu deixava pessoas fazer para mim. E é diferente do Brasil ou diferente daqui de Portugal a obra ou não? Lá a obra é diferente de Portugal e diferente do Brasil. Lá a obra usa muito madeira ainda hoje. Madeira para tudo. Lajes, tudo de madeira, paredes usa muito madeira e plador. Aqui já usa o metal. Aqui a obra de Portugal mudou muito. A obra de Portugal antigamente, na época que eu morei lá, era muito tijolo igual ao Brasil. Hoje a obra de Portugal usa muito o steel frame e usa também o montante de metal, que é o plador, né? O plador e o montante, bota a lã de rocha e faz a parede. Lá a gente usa a madeira no lugar do montante. A casa que eu moro é assim. Né? Pois é. E aí as coisas foram mudando, foi melhorando, a gente depois, né, mudou de casa, mudou para uma casa melhor, maior. Deus só foi só... É o que eu falo. Mudou de casa para uma casa maior? Foi. Aí a gente saiu dessa casa e mudou para uma casa maior, com mais quartos e com quintal. Como assim, gente? Se o menino de andar de bicicleta na sala, imagina o tamanho dessa outra casa. Como a igreja inteira nessa casa, imagina a outra. 3 andares. A outra casa já era mais, que tinha... 3 andares. Por isso que eles trouxeram a família inteira. Tinha espaço para todo mundo. Foi. Então, como assim? Olha como Deus faz as coisas. Quantos anos você tinha na época que você migrou? 23, é isso? Não, Sheila tinha 24, eu tinha 28. Ah, não. Vocês eram já mais velhos. Eu casei com 21, ficamos no Brasil esse tempo todo ainda lutando, tentando... Alguma coisa? É uma coisa, Guilherme nasceu, eu tinha 24, né? Ele tinha 20. Nossa, e você vê que Deus pegou uma pessoa totalmente improvável ali, né? Que não conhecia a língua, que não conhecia o trabalho, que ficou ali se sacrificando, trabalhando das 7 da manhã às 11 da noite para ganhar, né? Praticamente nada, né? Porque com 40 libras, apesar de ser mais caro que o euro, mais caro que o real, para vocês que estavam gastando e comprando em libras, não era nada, né? Não era muita coisa. E com criança não é fácil. E eu imagino, e olha só tudo que Deus fez na vida de vocês, gente. Eu realmente estou impressionada. Comecei chorando e estou terminando sorrindo. Mas pode terminar, eu sei que ainda tem alguma coisa boa aí. Eu só pedi para dizer o seguinte, que Deus, às vezes, ele tira a gente lá da parte da dificuldade, né, que a gente está na prova, e quando Deus resolve tirar a gente da prova e levar a gente, trazer a gente para a bênção, a gente tem que agradecer o tempo todo. Porque, às vezes, quando a gente está na bênção, eu até já preguei uma mensagem sobre isso, quando a gente está na bênção, a gente fica numa situação de conforto. Sim. Sabe? E quando a gente está nessa situação de conforto, na situação de conforto, a gente abre a guarda. Eu falo em questão da nossa vida espiritual. A gente abre a guarda e muitas vezes a gente deixa de agradecer. Acho que aquilo ali foi ocasionado do nosso mérito, sabe? Do nosso trabalho, sabe? Da nossa fama, do nosso corpo. Então, não, tudo é Deus. Sabe? Deus dá, se a gente não agradecer, Deus tira. É assim que acontece. Então, às vezes, decisões que a gente toma na hora errada, né, Chico? Eu lembro que a gente foi no Brasil, num casamento de uma colega, estava tudo indo muito bem. Era para a gente estar melhor do que a gente está, talvez. Porque estava indo tudo muito bem. A gente foi num casamento, tinha com um estudante, eu já ia pegar o meu visto em cima do dela, ia dar tudo certo. Eu ia pegar como tutor não, era provedor dela, como visto de provedor, e eles iam poder me dar o visto. Até então estava ainda sem um documento. Prosperando desse jeito, mas sem um documento. Jura? Exatamente. Não tinha, porque lá eu trabalhava. Os ingleses não usam muito o estilo português, que é muito contrato. Lá você trabalha muito no negro e eles te dão só o dinheiro que você trabalha. Exatamente. E aí, menina, eu lembro que a gente foi nesse casamento. E era lá? No Brasil. Saímos como no casamento no Brasil, que não era para ter ido, porque não era tempo de Deus a gente ainda, que os documentos não estavam certos. Fomos. O dela estava, mas o meu não. Quando nós voltamos, eu não consegui mais entrar. Eles me seguraram no aeroporto e me deportaram. Entendeu? Porque eles já tinham visto que o meu passaporte tinha ficado preso porque eu estava marcado lá no sistema. E eu não sabia disso. Você lembra que meu passaporte ficou preso no início? E eu saí de boa, mas na hora da entrada ele, você já esteve aqui, seu passaporte ficou preso aqui, então você não pode entrar. E a gente, cheio de sonhos, cheio de esperança, cheio de tudo, travou de novo. Você vai ver agora, essa aqui entrou sozinha.
Entrou sozinha. Entrou sozinha, que ela podia, ela com o Guilherme, ela tinha visto. E aí ele falou assim, olha, seu marido não vai entrar, seu marido vai voltar. E aí o que ela ia fazer sem mim? Que eu era o provedor de tudo, da casa. Deixei o apartamento tudo alugado, mas só no mês que a gente viajou, nós já tinha que chegar e ter lá 650 libras para pagar o apartamento na época. Então eu lembro que ela foi e falou assim, eu não vou ficar também não, filho. Você vai ser deportado para onde? Aí eu falei assim, eles iam me deportar primeiro para a Espanha, que foi o país que eu tinha passado antes. Eu passei por Barcelona. Eu fiz imigração em Barcelona. Então eles não me mandaram direto para o Brasil, porque eu não podia, que tinha que fazer a conexão do voo mesmo. Eles aproveitaram a mesma passagem, e eu voltei dali mesmo do aeroporto, no avião, voltando para Barcelona. Aí quando eu cheguei lá em Barcelona, eu queria ir embora para o Brasil. Eu já estava cansado daqui. Eles te levaram para Barcelona para deixar lá em Barcelona? Não, para Barcelona e depois eu voltar para o Brasil. Porque até Barcelona, eles queriam que as autoridades de Barcelona me pegassem, me prendessem, deixassem até o dia da volta do voo e botassem no avião. Só que quando cheguei em Barcelona é outra lei. O policial lá falou assim, eu já estava com tanta vontade de ir embora para o Brasil, eu já não estava mais nem ligando se eles iam me deportar de Barcelona. Quando eu cheguei lá em Barcelona, o agente da imigração lá, né, o policial espanhol, falou assim, por que te deportaram? Eu falei, não sei, eu acho que eles não gostam de brasileiro. Aí ele falou assim, é? Aí eu falei assim, também não gosto de espanhol também não. Eu acho que eles não gostam de espanhol também não. Aí já joguei a bomba, eles já compraram a minha briga, né? Nós também não gostamos dos ingleses também não. E ele falou assim, que nós gostamos dos brasileiros, então você fica aqui. Aí eu falei assim, mas eu não quero ficar aqui, eu quero ir embora pro Brasil. Me manda embora pro Brasil. Aí ele falou assim, você quer ir embora? Mas sua passagem está aqui para voltar daqui 7 dias, porque a gente comprou passagem para retorno de 7 dias. Aí falou assim, sua passagem está aqui para retorno para 7 dias, então você tem que comprar outra passagem agora para você voltar agora. Porque você ia ter que ficar lá 7 dias? 7 dias em Barcelona para voltar. Como assim? Aí ele falou assim, se você quiser voltar agora, você tem que comprar outra passagem. Eu falei assim, não tenho jeito de comprar outra passagem. Ele falou, então, aqui você está livre, deu carinho, né? Você pode entrar, vir conhecer Barcelona, vai para o hotel aí. E Barcelona é bom também. É melhor do que lá na Inglaterra, que é tudo frio, nublado. É mesmo? Eles falaram isso. Aí eu peguei e saí. E saí, a minha mala ficou perdida, extraviada. Eu passei pela imigração de novo, sem saber, eu entrei errado lá no portão lá e saí de novo lá no lugar que eu tinha voltado. Aí o policial falou, rapaz, você quer ir embora mesmo, né? Meu, de novo aqui. Eu não tô aqui de novo. E tinha um monte de Guatemala, argentino, tudo preso para ir embora para ser deportado, tadinhos. O pessoal da língua mesmo espanhola, eles mandam tudo embora. Não sei porquê. E eles tudo falando comigo, rapaz, eu daria o dinheiro que eu tenho aqui para ter essa oportunidade que você está tendo. A gente veio para ficar aqui, eles estão mandando nós embora. Eles estão brigando para você sair daqui para o hotel. É tudo que a gente queria. Aquilo ali me deu uma luz. Eu falei, realmente, né? Mais uma oportunidade, eu acho que Deus está me dando. Peguei, saí daquele aeroporto, fui lá para fora, liguei para ela, ainda estava na Inglaterra. Falei, olha, eu estou em Barcelona, vou ficar por aqui mesmo. Eu vou alugar um hotel, vou fazer uma reserva de um hotel e vou ficar aqui. Aí ela foi lá na casa onde a gente morava. Coitada. A gente estava já 5 anos, se não me engano. Né? Morando naquela casa. Ela teve que desfazer 5 anos de objetos, casacos meu caro, ela foi dando para os outros. Os vizinhos que eram amigos nossos da igreja, ela chamou o pessoal, foi dando casaco, roupa minha, que não dava para trazer nada. Ela desfez de tudo, pegou as malas e veio para Barcelona com o Guilherme, atrás de mim. É mesmo? Foi. E veio, deixou a casa, deixou tudo, entregou a casa, a chave pro árabe lá, pro Ali, né, que era o homem que alugou para nós, e voltou. Aí, como assim? Foi. Eu esperei ela lá no aeroporto ainda. E aí, mas no mesmo dia, não? Não, ela veio no outro dia. Não, 2 dias. Foi 2 dias depois, né? Pois é. Nossa, dentro da mesma semana, então você nem esperou, você já... Chegou e pinga. E aí eu liguei pra minha tia, tem alguém aqui na Espanha que a gente conhece, a nossa família conhece. A minha tia falou, tem um pessoal que mora lá em Albacete, na Catalunha, lá perto de Madrid. Nossa, mas que família viajada é essa? Amiga da amiga minha, não sei o quê. Aí a gente foi para essa casa, aí eu fui para essa casa, esperei cheio, a gente pegou um ônibus lá em Barcelona e fomos até perto de Madrid, nesse lugar. Ficamos lá quantos meses? Quase uns 6 meses. Olha, gente, vou pegar um tempo. Vamos.
Pode pegar, gente, fica à vontade. Vamos comer, porque, olha, hoje tá calor, gente. Então agora os mosquitinhos vão começar a aparecer. Se a gente não comer, eles vão comer no nosso lugar. Então, gente, ó, quer um. Tá delícia, hein? Tá, nunca tomei não, ó, de São Paulo. Obrigada, viu? Quando estávamos lá trabalhando, quando eu fui para Barcelona, e depois a gente foi para esse lugar chamado Albacete, eu achei que os problemas tinham sido resolvidos, né, gente? Mas quando eu cheguei lá, era época de inverno. Ali é perto do deserto, né? Mas o deserto, Marrocos, essas coisas, é perto. E o frio lá não tem gelo nem neve, é um frio seco. Estava 14 graus abaixo de zero. 14 graus negativo que eu peguei. E eu trabalhava num lugar, eu arrumei trabalho através dos jovens que moravam lá. Eles alugaram um quarto para nós, né? Mas aí você foi atrás da família. Sim. Eu, Chile e o Guilherme. Fomos para esse lugar. Não, pera, então você não foi atrás da sua família lá. Não, eu liguei para minha tia, ela falou que tinha uns amigos que tinham os filhos que estudavam fazer faculdade. Então a gente foi para uma cidade universitária, só tinha jovens solteiros nessa casa. É mesmo? Sim. Não acredito. A gente foi um casal que foi para lá, os jovens eram todos solteiros. E por acaso, quase todos os jovens que eram solteiros, os que faziam mais amizade casaram uns com os outros, hoje são casados, né? É mesmo? São casados. E, gente, que legal, vocês sempre vão para um lugar onde tem jovens, né? Exatamente. E aí, fiquei lá. Chico começou a trabalhar numa casa, limpando a casa, eu fui trabalhar numa casa de ferragens, onde fazia armação de ferro, de concreto, né, para vender. Mais uma experiência, né? Mais uma experiência. Menina, mas eu ia pedalando, Tamires. Eu ia pedalando, 14 graus abaixo de zero. Nossa, é mesmo. Eu chegava à noite em casa, eu abria minha mão e fechava, cheio, olha minha mão. Fazia tchan, 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 parecia uma fechadura enferrujada. Ressecada. E o salário, pequeno. Pouco. E eu falava pra ela, filha, tem que Qual que é a voltar. moeda lá? É euro também. É mesmo. Eu tenho que voltar. Fala, filha, eu tenho que voltar. Eu tenho que voltar para a Inglaterra. Com aquele sonho de voltar, porque lá eu tinha meus trabalhos, já tinha sido... Né? Já tinha muitos anos lá, estava estabilizado, de certa forma. Tinha que... Aí, menina, quando eu voltei, porque lá na Espanha eu ganhava 800 por mês. Lá o salário era 800 por mês e você vê lá que ganhava 2 mil por semana, ganhava 800 por mês, não consegue mais adaptar. Né? E aí, quando eu tentei ir, eu consegui entrar de novo. Sozinho, eu fui sozinho. Falei, tira, eu vou sozinho. Vocês ficaram quanto tempo na Espanha? Eu fiquei uns 6 meses, uns 6 ou 8 meses, não lembro. 6 ou 8 meses. E como vocês fizeram com a escola? Então, lá também é igual também. As crianças obrigatórias, é obrigado a dar vaga e tudo aí. E a língua era espanhol, a gente entende. Era mais fácil. Era mais fácil. Ficou pouco tempo na escola. E depois eu entrei na Inglaterra, tinha um visto, falei, você pode vir. Porque o mais perigoso era eu não entrar, mas como eu tirei outro passaporte, eu pedi outro passaporte, acho que eu pedi outro passaporte que não estava com aquele carimbo de negado, e eu entrei com um passaporte novo, por um aeroporto pequenininho, por outro lugar menor. E aí foi a hora que eles não olharam muito, chegaram, ok, seja bem-vindo, eu fui e entrei. Então você conseguiu entrar de novo? Eu entrei de novo, exatamente. E aí a hora que Chile depois entrou, que ela tinha visto... Eu entrei também. Aí ela entrou. Aí foi outra. Aí sim, quando ela entrou, eu já comecei a trabalhar com um patrão bom, um inglês que me pagava bem, me dava um quarto. E aí foi a hora que, né? Mas vocês foram pro mesmo lugar? Não, a gente foi para outra cidade. De lá dentro da Inglaterra mesmo, chamado Epsom. Mas vocês conheciam alguém de lá? Eu conheci esse patrão. Foi que eu tinha, quando eu saí, eu tinha feito um trabalho para ele gostou. Aí eu liguei para ele quando eu voltei e falei assim, ô Mike, eu tô aqui. Mike. Eu falei, Mike. Ele deve estar na Filipinas agora, que ele casou na Filipinas. Eu falei, Mike, eu cheguei, estou aqui na Inglaterra de novo. Mike até veio. Tem trabalho para mim? Todos os Mike me abençoam. Aí o que aconteceu? Ele falou, pode vir. Eu falei, só que eu queria um quarto de casal, que minha mulher vai vir também. Aí ele falou assim, não, pode vir que tem um quarto aqui para você e sua mulher. E o seu filho, né, que eu também sabia que tinha um filho. Aí o Gui já estava com uns 10 anos. Não, eu tinha uns 7 anos. 7 anos. Tudo aconteceu muito rápido, né? Foi 5 anos que a gente estava lá, que a gente foi no Brasil e aconteceu lá. Tá. Vocês ficaram 5 anos lá, assim, no total, né? Assim, exatamente, no primeiro período. E aí depois, quando Chile voltou,
o conforto estava tão bom que ela logo ficou grávida do Isaac. Entendeu? O conforto lá naquela casa estava tão bom. Tava top, a autoestima tava boa, A pessoa tava estava tudo boa, bem. tal, Meu Deus, o bike me pagava 120 libras por dia. nossa! Exatamente, não me cobrava tanta coisa, eu fazia só uma paredinha e outra, ele estava bom demais. A gente já comprou um carro. Aí ele me vendeu o carro pela primeira vez, eu comprei o carro dele mesmo. Ele falou assim, quer comprar meu carro? Até então eu nunca tinha andado de carro lá, tinha medo de andar de carro, que é lá a mão direita, né? Ah, é O mesmo? volante é do lado direito e o carro anda do lado esquerdo. É mesmo? É assim, é tudo ao contrário, você tem que dar uma travada no seu cérebro, assim, do Brasil e Portugal para dar É certo. mesmo? E o primeiro dia que eu andei mesmo de carro, meu Deus, E é por isso que os ingleses aqui fazem tanta exatamente, bobagem. exatamente. E aí o que aconteceu? Voltou, começamos a congregar, Deus abençoou, e aí foi até a gente vir embora de novo para o Brasil. Aí a gente já voltou, já E aí a vida de vocês lá foi... Sim. Agora, dentro dessa vida, tem as histórias das traduções, né? Que não sei se vocês querem que eu conte alguma. Claro! O que é isso? Gente, tem uma história muito boa. Eu não sei se ele pode. Vou contar a primeira só. Vou contar a primeira. Que não Que eu sei? Que não é da mulher, outra, não, outra da mulher. E se o povo pedir, né? Vamos ver se o povo pedir. Depois vocês comentem aqui, vocês deixam um like, vocês falam, quero que ele conta outra, que aí a gente vai gravar de novo com ele e aí ele conta outra. Eu, como sempre, fui para frente em questão do idioma, sempre falava coisa que eu não entendia e eu tentava falar, mesmo errado, mas eu falava, então eu não tinha vergonha de falar errado. E, então eu trabalhava com o chefe e o chefe via falando assim comigo, Roberto, aí fala, this is a glass. Aí eu, glass, gravava. Aí ele pegava um garfo, né, falava, this is a fork. Aí eu, fork. This is a knife, a knife. Pegava um prato, this is a plate, plate. Então eu ia repetindo, eu ia gravando aquelas coisas. Eu tô gravando, tá, Exatamente. gente? Eu tô gravando e this is a class. Glass. E aí, quando as pessoas passavam na cozinha e via eu falando com o chefe, repetindo o que ele falava, eu disse, esse camarada tá falando inglês. Aí um dia um senhor chamado Seu Antônio, lembro como hoje, lá de Santa Catarina, Paraná. Lá de Paraná. Ele falou assim comigo, Roberto, eu vejo que você fala inglês com o chefe, aí você fala inglês? E eu não queria ficar por baixo, falei, falam. Você não veio falando do chefe? Ele falou assim, pois é, rapaz, eu estou precisando de ir no oculista, fazer um exame de vista. Você não podia ir lá fazer a tradução para mim, não? É o que? Desse jeito. Como você me colocava enrascado. E eu não sabia dizer não também. Né? E também não sabia dizer inglês. Eu tinha acabado de chegar, isso foi recente, foi antes da obra ainda, foi lá no hotel ainda que eu trabalhava no prato, nesse período, né? E aí eu sabia falar esses nomezinhos de copo, garfo, faca e colher, essas coisas. E aí eu fui. Mas eu não disse não, aí fui. Falei assim, olha, São Antônio, que dia que é? Ele falou assim, amanhã. Eu falei assim, nossa, não dá nem tempo de treinar. Eu falei, tá bom. Aí não, mas naquela noite eu fui em casa e eu olhei no celular como é que faz o exame de vista, né? Eu falei assim, como que faz o exame de vista? Aí eu peguei e olhei no dicionário, né? Olhei no celular e falei, como que escreve? Como que se pronuncia? Aí tava lá, I want to do a test in my eyes. Eu quero fazer um exame de vista. Entendeu? Quando você fala, I want to do a test in my eyes, tá falando que você quer, I want, eu quero fazer um exame de vista. Eu quero fazer um exame de vista. Sim. Então você fala, I want to do a test in my eyes. Aí eu achava que essa frase podia ser para qualquer um. Mas era ele que queria, não era eu. É mesmo. Aí quando nós chegamos lá no oculista, já começamos errado. Eu cheguei assim, falando assim para a mulher. Entramos lá na clínica, e a mulher recepcionista chegou, né, uma clínica bonita, tinha uma cave, que as máquinas ficavam na cave, tinha que descer. Aí eu falei assim para a mulher assim, I want to do... Aí falou assim, I want to do a test in my eyes. Eu falei para ela, eu quero fazer um exame de vista. E era ele. Aí ela falou assim, ok. Ela entendeu, ok. Aí vem. Eu falei assim, não me. Eu falei, não é eu, não me. Ela, não me, ela. Aí ela falou assim, eu falei, him. Eu falei, é ele.
Aí ela olhou para ele assim, entendeu, viu que a gente não falava inglês direito, ela falou assim para ele, vem, calma. Aí ele desceu. Quando ele desceu, eu desci atrás. Ela falou, não, você não, eu não. Você falou que não era você, é ele. Aí eu falei, não, I am tradutor. Aí ele tradutor. Aí eu falei assim, aí ela falou assim, what's tradutor? Aí eu, you speak for me, I speak for him. É como se o Mike fosse o Antônio, né? Falei, you speak for me, I speak for you. Nós estávamos mesmo desse jeito aqui, triângulo, ela assim, onde você está, eu aqui, e o seu Antônio estava ali, na câmera. E aí eu falava, aí vamos supor que você é a inglesa, a doutora que está consultando ele. Okay? Aí você vai chegar para mim e vai falar, ela falava, fala para ele. Ela só falava assim, ó, eu vou te falar o que eu entendia. Eu vou te falar exatamente o que eu entendi. Quando ela falava comigo, eu entendi assim, ó, blá 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 blá. Eu entendia isso que eu tô te falando, eu não entendia absolutamente nada. Aí eu ficava prestando atenção na voz, na boca e na expressão dela. Eu só ficava assim, yes. Ela, ok, yes, ok. E aí ela, quando ela acabava de falar, ela virava o pescoço para seu Antônio. Ela falava assim, tell him, fala para ele. Quando ela falava, tell him, aí eu, ok, moment, please. Fala assim, moment, please. Um momento, please. Não acredito. Um momento é momento mesmo, moment. Hoje eu sei, mas eu falava, um momento, please. Você falava, Um momento, please. Aí virava para ele. acho que ele não sabe falar inglês, eu tô achando. Aí eu virava para ele e falava assim, seu Antônio, ela quer saber se o seu problema é enxergar de perto ou de longe. Olha! Aí ele fala assim, fala para ela que é de perto, que de longe eu enxergo bem. O problema dela é só cansaço de vista, né? Só que eu não entendia nada. Hoje eu entendo, porque hoje eu tenho o cansaço que ele tinha. Eu era bem mais jovem, eu nunca precisei de óculos para ler, né? Eu nem sabia o que era isso. Aí eu, doctor, no tomate. Ela, what? Por quê? Não batia nada, e meu inglês péssimo, não sabia mal o que eu estava falando. Aí ela, what? Ela já começou a ficar estressada. Ela não foi isso que eu perguntei. Eu deduzo hoje que ela devia estar falando isso. Eu não sei o que, 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 não sei o que. Aí depois ela falou, tell him, fala pra ele. Eu falei, sei lá o que ele vai falar, mas eu vou falar. Pum, tell him. Eu virava, seu Antônio, ela quer saber qual é o grau que você usava no Brasil. É o 2.5, 3.4, 1.2. Fala com o número que você usava de grau no Brasil. Aí ele falava assim, Roberto, meu grau no Brasil é 2.5. É o 2.5, porque a minha visão já está muito cansada. Tá bom, deixa eu falar aqui. Moment. Doctor, this is 2.5 em Brasil. Eu que te falou aí, que eu também não sei. O doutor, ele vê 2.5 no Brasil. Eu vou fazer igual o médico faz pra você. E vai estar que o médico fez isso pra ele. Quando eu falei, ele vê 2.5, o que é isso? É diferente, né? De quem você está falando? Aí eu falei assim, aí ela começou a ficar nervosa. Ficou brava. Não sei o que, eu acho que ela tá falando assim, vem pra cá pra fazer exame, não sabe falar, fala que é tradutor, não entende nada, não sei o que. Eu achava que ela tava falando isso. Ela falou mais um monte de coisa, falou não sei o que. Aí eu falei assim, na hora eu já tava pensando o que eu vou fazer pra sair dessa. Eu falei assim, não, eu tenho que sair daqui. Eu tava dentro de uma cave, era uma caverna lá dentro, cheia de máquinas, assim, uma clínica grande, e eu falei assim, meu Deus, e agora eu entrei nessa casa, eu tenho que sair dessa, eu tenho que dar um jeito. O Antônio está aqui empolgado, achando que toda a tradução está 100% certa, mas eu que estou fazendo a consulta dele. Era eu que estava fazendo, né? Eu era o doutor ali. Aí cheguei na hora e falei assim, eu tenho que criar o que eu vou falar agora para o seu Antônio? E ela falando, eu já estava pensando o que eu ia falar para o seu Antônio. Eu não estava entendendo nada mesmo, eu estava tentar criar uma história para bater naquela que eu tinha falado.
Eu falei 2.5, eu tinha que ter alguma coisa, né? Aí na hora que eu vi que eu não tinha mais criatividade nenhuma, eu falei assim, eu vou, sabe da coisa? Deixa comigo. Quando ela acabou de falar, tell him. Quando ela falou, tell him, ela fala pra ele. Eu, seu Antônio, tem boa notícia pra dar pro senhor não. Ela acabou de dizer que as máquinas estão quebradas. Não vai dar pra nós fazer consulta hoje. Não, olha, você foi criativo, foi muito bom. As máquinas quebradas. Aí ela tá quebrada, mas como é que ela sabe? Ela nem foi lá perto da máquina ainda pra mim. Falei, seu Antônio, eu não sei. Pergunta pra falar que a máquina tá quebrada. Eu falei, seu Antônio, eu não sei. Ela falou, e agora? Menina, eu só sei que eu lembro que ela, não foi isso que ela, como não foi isso que ela falou, não foi isso que ela falou, ela quis fazer o exame assim mesmo, porque não foi isso que ela falou, ela ia fazer. Aí ela falou assim, ok, vem, tipo assim, vem. Quando ela foi lá pro lado da máquina, eu falei, seu Antônio, eu acho que ela tá mandando a gente sair da sala já. Aí ele falou assim, mas ela tá fazendo assim? Eu falei, não, porque... Eu falei assim, não, porque ela tá quer mostrar a gente lá que a máquina tá quebrada. Mas eu falei o seguinte, vamos sair daqui logo correndo, vai que essa máquina explode aqui, né? Você fala... Foi. Aí pegou aí nós começamos a sair da clínica. E ela falou assim, ela falou, excuse me. Ela falou, excuse me, ela falou assim, ela mandou a gente correr. Rapaz, nós saímos no carreirão daquela caverna ali, daquela casa. Foi. Falei, coisa, ela mandou a gente correr. O excuse me dela é, porra, deixa que explodir, né? Na cabeça dele explodiu, que a máquina tinha dado defeito. E eu falei, menina. E aí ele falou assim, Roberto, mas... aí a gente deparou com a recepcionista lá, e aí, o que aconteceu? Ela falou, não, que a doutora... Aí eu falei assim, na época eu nem sabia falar direito, eu falei assim, no, it's ok, falei, ok. E saindo. Aí o Antônio ficou perguntando, Roberto, ela te falou alguma coisa, assim, quando é que a máquina vai ficar boa de novo? E aí eu tive que criar outra, né? Eu falei assim, falou, daqui 3 dias. Ele falou isso, né? Daqui 3 dias. Aí chegamos lá no hotel, esse Antônio vai encher minha boca. Pessoal, olha, tá aqui, ó. Roberto, fala inglês demais. A doutora falava com ele lá, ele rebatia de lá pra cá e tal, e ela falava uma coisa, ele também já respondia, já travava lá. O homem fala inglês profissional. Quiser abrir conta em banco, dentista, qualquer lugar, chama o Roberto para traduzir lá, que ele entende de tudo. Não sabia que ele falava tão bem assim. E eu me senti todo, em vez de eu lá contar logo que foi tudo mentira, mas meu ego cresceu, Mike. E eu fiquei assim, ó. Falei assim... Eu contar agora? Passar essa vergonha? Menina, depois de 3 dias, ele lembrou. Roberto, a mulher lá falou que 3 dias que a máquina tá boa. Já deu 3 dias. Vamos lá de novo? Quem disse que eu ia? Eu falei, Santa, você me desculpa, eu tô muito busy. Tô muito ocupado. Busy é ocupado, né? Eu tô muito busy. Tô muito busy, eu não vou poder ir, não. Mas quem disse? Nem se eu tivesse. Aí, menina, ele chamou uma moça, que era housekeeping. Ele fala, housekeeping é aquela governanta. As housekeeping são as governantas. Chamou a housekeeper, que era uma brasileira, falava fluente em inglês. Foi. Chamou ela para ir com ele. E ela foi. A máscara caiu logo. Foi aí que, quando a doutora viu ele com a housekeeper, a doutora conheceu ele. Jura? Foi, a doutora conheceu ele. E aí ela falou assim, a doutora falou para ela assim, olha, esse homem veio aqui 3 dias atrás, e ele trouxe um senhor baixinho, que não entendia nada de inglês, e eu tentava falar para ele que eu queria fazer o exame do moço assim mesmo sem eles entenderem nada, mas eles saíram correndo aqui da sala, aí ela, ô São Antônio, quem foi que o senhor trouxe aqui há 3 dias atrás? Aí ele falou, ô Roberto, não, porque ela está falando que o senhor trouxe um homem aqui, baixo, de estatura baixa, que não entendia nada em inglês que ela falava, e ele não falava coisa com coisa, nem ele entendia, nem ela entendia ele, mas mesmo assim, ela ia querer fazer o exame, ela falou, ué, mas a máquina não quebrou. Aí ela falou assim, aí a mulher perguntou, mas a housekeeper perguntou ela, mas você falou que a máquina estava quebrada, estava quebrada? Não, essa máquina não quebra. Essa máquina ela tem garantia, é vitalícia, ela não quebra. Aí ela, mas é porque ele está falando que o rapaz falou que a máquina ia quebrar. Inclusive o Roberto falou que até que a máquina ia explodir para nós sair correndo. Ela falou, pois é, ele te enganou, seu amor. Imagina a mulher dando risada. Menina, mas ele chegou lá tão decepcionado com
lá no hotel. Ele não levou na Não boa, com não. raiva, mas ele falou assim, Roberta, se eu dependesse de você para fazer esse exame de vista, eu tava cego. Nossa, coitado. E voltou com óculos. Voltou? Voltou com Já óculos. fica da hora, então, lá. Fica na hora. Ele faz na hora, faz o exame e já faz o óculos na hora. E aí eu falei para ele, assim, Antônio, foi até bom não ter dado certo, que agora eu só tenho o óculos direitinho, tá vendo? E aí, menina, depois eu fiquei tão queimado lá que até mensagem de celular que era para traduzir, que eles me chamavam antes para traduzir mensagem de celular. Aí falou, Roberto, tá vendo aqui uma promoção para mim, o que é isso? Aí eu criava qualquer coisa, ele dava certo. Aí depois eles, agora, não faz mais tradução nem de celular para nós, porque eu sei que você vai criar alguma coisa na sua cabeça. É mesmo? Foi. Mas assim, é porque eu entendi um pouco e eu deduzia que o restante era aquilo que vinha. Eu pegava metade da frase e eu falava, não, a segunda parte deve ser isso. Muitas vezes dava certo, era isso. Pelo menos no celular. Ganhou um prêmio, né? Buy one, get another one for free. Compra um, ganha outro de graça. Isso aí mais ou menos sempre dava certo. Eu via buy one, get another one for free, então eu falava, ó, tá falando que se eu comprar esse crédito aqui, eu só vou ganhar outro aqui de graça. Sim. Aí dava certo. Mas isso aí foi uma, né, Gente, isso aí foi uma. Legal. Foi a primeira. E aí a segunda foi aquela que eu contei pra vocês, lá da vizinha, né? Aquela é boa. Aquela é boa. Mas, ó, a gente não vai contar hoje, não. A gente só vai contar quando o pessoal comentar aqui que é parte 2. E aí eu chamo eles aqui de volta. E aí a gente vai falar. Essa aqui também é muito boa. A gente teve um dia aqui muito bom, um momento de comunhão. E ele contou, gente, eu vou rir de rir. Muito bom mesmo. Chorou, riu. Não, a gente chorou e tudo. Não, muito bom. E olha, eles nem contaram o processo de migração para cá, para Portugal. Mas então eu vou fazer o seguinte. Eu vou querer convidar vocês então para fazer parte 2. Pode ser? Porque daí a gente deixa o pessoal de casa com gostinho de quero mais, né? Porque, olha, foi muito boa essa história de migração em Londres, né? E aí a gente faz o seguinte, a gente parte esse vídeo, a gente dá só uma pausa, e aí eles contam pra gente a parte 2, que é o processo deles, que vocês voltaram no Brasil, e depois vocês decidiram vir pra cá. É isso? Então, ó, eu não vou pedir pra eles contar hoje, vou pedir pra eles contar então no outro dia, pode ser? A gente pode marcar então outro dia? Aí a gente fala com o de São Paulo, prepara a pizza, prepara a esfirra, prepara o churrasco, que eles vão vir aqui, aí a gente vai fazer uma coisa diferente. Pode ser então? Maravilha. Ah, gente, que bom. Você quer falar um pouquinho? Você quer contar alguma coisa? De alguma... Assim, complementar aquilo que ele já falou, porque é tudo muito bom. Então, eu não sei nem se tem como melhorar isso. Tá tudo certo. Tá tudo certo. A esposa ali, ó, virtuosa, que não soltou a mão dele mesmo em nenhum momento, né? Querendo ou não, tava ali nas mãos dela. Muitas vezes a gente se sente, né, numa situação, né, pelo fato do marido trabalhar. Eu não vou mentir que eu sempre a vida inteira acostumada a trabalhar fora, então o fato de eu não estar trabalhando fora, estar cuidando só da minha casa hoje, isso é uma coisa que me deixa mesmo, às vezes, triste, com a autoestima baixa, porque eu não fui criada nesse cenário, né? E às vezes a gente se sente menor, né? Assim, eu não sei se isso já aconteceu com você, mas eu imagino que diante dessa situação, você com um filho pequeno, sem poder trabalhar para ajudar ele, de certa forma isso atingiu você, né? E mesmo assim você escolheu perseverar, continuar, ninguém solta a mão de ninguém e deu tudo certo. Você quer cumprimentar? Você quer falar alguma coisa? Fica à vontade. Só quero agradecer esse momento especial, né? Por esse convite maravilhoso que você fez pra gente. Eu que agradeço, gente. Agradecer ao público, né, que vai, né, ouvir a nossa história, né? E saber que nada é fácil, tudo é uma conquista e que Deus estando na frente, né, os caminhos se abrem, as portas se abrem, e a nossa vida, né, vai melhorando, verdade, cada dia mais. Verdade. É um processo, né? É um degrauzinho que a gente vai, né, subindo, né, até a gente alcançar os objetivos que Deus tem para nós e as promessas que Ele tem prometido para nós.
Nossa, gente, coisa linda. Ó, vocês estão ouvindo da boca de quem viveu, né, toda essa experiência. É diferente de eu estar aqui contando a história deles e quando vocês estão aqui mesmo ouvindo da boca deles mesmo. E é porque ela não gosta de falar, Tamir, mas a Shirley, ela, nos momentos de mais dificuldade nossa, foi o momento que mais Deus deu hinos para ela. É mesmo? Ela é compositora também, ela é uma ótima É mesmo? compositora. Esse hino da família é composição sua? É, somos dela, totalmente dela. Gente, arrasou, não sabia. É. E ela Olha, tem clipe, tem tudo. Shirley tem escrito, quantos hinos Shirley já compôs? Tem quase 20 anos. É mesmo? Mas que tem algum ainda que não lançou? Tem muitos que não lançou. Meu Deus, como assim? Muitos. Vamos lançar um. Eu e você. Gente, desde que eu cheguei, eu falo isso pra ela. Eu falo assim, vamos lançar um clipe? Vamos fazer um clipe juntas? Ai, vamos. Ai, gente. Vocês vão assistir a gente? Vocês vão dar um like? Vocês vão engajar? Por favor, vocês têm que ajudar a gente. Ajuda a gente. Esses meros imigrantes, né? Tentando a vida na Europa, por favor. Você viu que não é fácil aqui, mas no final dá tudo certo. Mas é isso, gente. Parte 2 vai ficar para a próxima. Isso. Mas então eu vou aproveitar aqui esse momento mais uma vez para agradecer e enaltecer de São Paulo por mais uma vez. Olha aqui, gente, essa mesa maravilhosa que eles preparam com tanto carinho. Eles sempre mandam mensagem para mim com antecedência. Eles fazem coisas a mais no dia que a gente tem a gravação aqui. Eles sempre se preocupam em saber quantos convidados são, quais são as pessoas que vêm, para eles prepararem isso com muito carinho. Então eu quero aqui enaltecer mesmo, em nome da de São Paulo, a de São Paulo, a direção de São Paulo. Meu muito obrigada por vocês serem esses parceiros para mim incrível. Sem vocês aqui, isso aqui seria totalmente diferente. Com vocês aqui, olha só, que gostinho de quero mais que fica. Então assim, gente, vou aproveitar também a oportunidade, não só falar do de São Paulo, mas eu também preciso falar do Casa Crê. Vocês sabem, quem já assistiu os outros vídeos já sabe o que é o Casa Crê. Você sabe o que é o Casa Crê? Eu já estou inscrito. Você sabe o que é o Casa Crê? Com certeza. Gente, eu acho que de todos os convidados que passaram por aqui, esses são os primeiros convidados que estão, inclusive, no meu grupo Casa Crê. Que estão ali, que participam, que sabem quando eu posto alguma coisa, que estão por dentro mesmo de tudo. Atualmente eu tenho um grupo no WhatsApp com mais de 40 pessoas, graças a Deus. E dentre as pessoas que estão ali, são as pessoas que, de certa forma, precisam de ajuda. E as outras pessoas estão ali como voluntários, para, de repente, poder ajudar e abençoar a vida de alguém. E eles, desde o início, embarcaram aí nessa loucura junto comigo, acreditaram nesse projeto que o Senhor me deu, para estar abençoando a vida de outras pessoas, de outros imigrantes recém-chegados. E eles falaram, tamo junto. E quando eu criei o grupo, eu nunca me esqueço disso, nunca vou me esquecer. Quando eu criei o grupo, eu mandei para eles o link do grupo, mandei para algumas pessoas, coloquei no status do WhatsApp, e eles foram as primeiras pessoas a entrarem no grupo. Foi assim, de imediato. Então, a minha gratidão pela vida dessa família maravilhosa, que tem filhos maravilhosos, que inclusive também a Robertinha faz parte do meu grupo. O Gui, gente, que eles tanto citaram aqui no momento difícil da vida deles, que na época tinha 5 aninhos, né? Hoje já tem 27 anos. Então, imagina, gente. Meu, cara, o idioma dele principal é o inglês. Tudo que ele faz na vida dele é voltado para o inglês. Esses dias na igreja nós tínhamos ali 2 jovens britânicos que só falavam inglês. Ele passou o culto inteiro traduzindo o que estava falando ali para aqueles jovens. Muito bacana. Ele também tem um canal no YouTube. E eu não vou ficar fazendo merchan dele não, porque eu quero convidar ele aqui. Só que ele vai ter que falar comigo em português, tá? Porque eu só sei o que é classe. Porque senão eu vou precisar de um tradutor que agora sabe falar inglês, gente, para poder vir aqui traduzir. Já pensou? Que chique que ia ser. Mas você não ia me enganar não, né? Aí ia ter que traduzir certo. Mas ia ser muito engraçado, gente. Mas eu vou trazer ele aqui também, se Deus quiser. Mas é isso, gente. Por favor, a gente tá fazendo isso em prol do Casa Crê. É para engajar mesmo. Nós queremos levar o Casa Crê. Nós queremos que o Casa Crê alcance mesmo vários lugares dessa nação, porque nós entendemos que é um projeto do Senhor.
Então eu quero aqui mesmo agradecer vocês mais uma vez pela audiência, por estarem aí, por estarem nos assistindo, por querendo ou não acreditar também nesse podcast que vocês, porque também Cash é cultura, vocês viram aqui, né? E é isso, imigrante, se você tem o interesse de vir para fora, não desanima. Se de repente você já tá fora e de repente as coisas na sua vida tá dando tudo errado, você não tá aí vivendo aquilo que você gostaria de viver, tome aí essa injeção aí de positividade e creia, acredite, não deixe de acreditar, porque vocês viram aí que acontece. Tem uma frase, né, na internet que rola muito, é que Deus é especialista em dias comuns fazer, né, um marco nas nossas histórias. Então é isso, gente. Talvez o seu dia não é hoje, mas pode ser amanhã, tá bom? Então eu quero aqui agradecer vocês mais uma vez. Meu muito obrigada e até o próximo episódio. Beijinho e tchau, tchau. Beijinho.